Ontem, 9 da noite, horário local, 11 horas da noite, horário de Brasília, você acompanhou aqui com a tradução simultânea, nós fizemos a cobertura do discurso do Estado da União do presidente americano. Essa é a ocasião onde Trump, ou quem quer que seja o presidente, fala ao Congresso. Acontece uma vez por ano e é um dos pontos centrais do calendário da política nos Estados Unidos. Ontem histórico também por um outro motivo, o mais longo que já houve. Trump falou por 1 hora e 48 minutos. Eu que estava na cobertura, falando junto com ele, na tradução simultânea, sei bem como foi. Bem, hoje, e ontem a gente já entrou com nossas primeiras impressões, nossa análise em termos gerais, no segmento que abre o programa de hoje, porque isso domina as manchetes no exterior, eu quero passar com vocês por algumas das repercussões, algumas das coisas que vêm à tona, tanto em termos de dados, quanto de editoriais publicados por ali. Mais do que isso, a gente vai dar um zoom em como parece ter tido um up, uma subida de popularidade do presidente americano. A gente começa o segmento com o seguinte, vocês vão ver as imagens aqui ao meu lado, e são pesquisas, isso é uma pesquisa da SSRS, realizada, encomendada pela CNN americana, que aconteceu logo depois do discurso. Então, o que aconteceu? Eles já se planejaram com uma série de pessoas, cerca de 500 pessoas, para fazer essa pesquisa por mensagem de texto imediatamente assim que o discurso acabasse, para eles terem uma reação imediata e sacarem o que estava acontecendo em termos de popularidade com um grupo amostral grande de pessoas de várias posições políticas logo depois do fim da fala de Trump. E aí vamos então ao que dizem os dados. 64% das pessoas, então, pesquisadas, margem de erro é de 5%, tá? 64% deram reviews positivas nessa pesquisa. Antes do discurso, de forma interessante, 54% achavam que Trump levaria o país na direção correta. Depois do discurso, teve um salto, então, para 64%. Vocês estão vendo, como eu disse, os resultados da pesquisa ao meu lado. Coisa que é até relativamente comum, dar esse salto depois dos discursos do Estado da União. Mas conforme muita gente falava, principalmente em economia e imigração, que era um lugar que seria muito delicado para Trump navegar, as reviews, em especial dos republicanos, falam que ele foi muito bem, mas mesmo quando a gente olha para os dados, e a CNN americana, ela própria repercutiu isso, a gente pode falar de uma situação que leva a esse tipo de indicação também. Antes tinha até uma minoria, 44%, que achava que ele tinha as prioridades corretas. Agora a gente está falando de uma maioria. A gente pode passar aqui para quem quiser conferir, pausando o vídeo, na próxima. Aí está então. Antes do discurso, 46%, não 44%, perdão, achavam que ele tinha as prioridades corretas. Agora 54%. É o tipo de injeção de ânimo que Trump vai precisar para suas midterms, eleições de meio mandato, quando em novembro uma parte grande do Congresso americano deve rodar. A gente está falando de mandatos de senador de 6 anos e de deputado de 2 anos, então uma parte muito grande do Congresso a cada 2 anos é trocada. E Trump tem uma corrida contra o tempo para tentar implementar a agenda agora com a maioria pequena que ainda tem no Congresso, ou arriscar depois das midterms estar governando com uma minoria no Congresso. Por um lado, então, os dados parecem dar uma guinada positiva e a gente vai passar por mais da análise. Eu quero até passar com vocês, a gente deve ter aqui uma imagem, um vídeo da CNN passando por esses dados antes da gente prosseguir a pauta para ir dos dados para a análise. No doubt about that. If you're a Republican on the ballot in 2026, I think you leave this speech being as happy as you could possibly be, that he sort of stuck to the script on the economy, he gave red meat to the base on immigration, and they can leave the hall tonight and sort of take that out on the campaign. Aí está então reação na mesa de repórteres da CNN americana, que colocou o discurso como uma coisa onde ele foi bem, pelo menos para sua base, e conseguiu bater nos dados. Reviews positivas, mas a gente pode ampliar isso e falar sobre uma aparente armadilha que teve. Ontem, quando eu estava lá com a Emanuele e a gente estava falando a respeito do pré do discurso, no pós do discurso, das nossas impressões, se antecipando a pauta, a gente estava falando sobre o que aconteceu nesse mesmo discurso do ano passado, lá atrás em 2025, onde Trump acabou armando uma armadilha. No sentido de que ele trouxe ali a criança que havia sobrevivido ao câncer, trouxe uma série de, sei lá, veteranos, heróis americanos, e os democratas, ele sabia, estavam planejando boicotar, não aplaudindo nada do que ele falasse. Afinal de contas, é um discurso onde, tradicionalmente, a cada poucas falas, todo mundo se levanta para aplaudir os congressistas, os parlamentares que estão ali ouvindo ele quando concordam com o que ele está dizendo. E ele abusou ali, trouxe herói de guerra, veterano, herói de esportes,
Trouxe criança que sobreviveu, como eu disse, a condições gravíssimas, e quando os democratas não aplaudiram no ano passado, ficou meio uma torta de climão, e ele depois utilizou isso para tentar desgastar os seus opositores. Esse ano, um quarto, mais ou menos, da base de congressistas democratas, pelo menos 50 democratas, boicotaram o discurso, não comparecendo, alguns fizeram até eventos paralelos. Mas também pareceu ter algum tipo de armadilha que Trump arquitetou nos mesmos moldes nesse ano. Vamos conferir então um trecho do que aconteceu. Isso é um dos momentos-chave que tem explodido na internet americana. Tonight I'm inviting every legislator to join with my administration in reaffirming a fundamental principle. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. Isso porque a nossa produção cortou. Entre aquele momento onde começam os aplausos e Trump fala que vocês deveriam ter vergonha de si mesmos, havia mais ou menos 2 minutos de aplausos que a gente não colocou aqui por motivos óbvios para conseguir a gente dar ritmo na notícia. Mas isso é uma coisa que não sou só eu que trago à tona. O New York Times também publicou isso daqui na sequência, falando que o Trump deu um show colocando os democratas como vilões. Agora, a ver se isso de fato, como é o que se especula em alguns ciclos nos Estados Unidos, se traduz nas midterms. Existem alguns contrapontos, e aqui a gente também fez a tradução simultânea da resposta democrata. É tradicional que depois desse discurso do presidente dos Estados Unidos, novamente, que acontece todo ano para o Congresso, os democratas organizem uma resposta de 15 minutos que também é transmitida pelas emissoras. Antes da gente prosseguir, vale a pena eu fazer um adendo para dar para vocês também a dimensão da coisa. Esse é um discurso que tem um impacto muito grande, porque assim como é com os debates presidenciais, eu falei que ele é uma coisa grande no calendário eleitoral, no calendário político dos Estados Unidos. Normalmente o pessoal que vai estar vendo a novela em casa, vai estar ali passando de canal em canal, ou até o pessoal que gosta de política, vai estar vendo talk show, comentaristas, noticiários, Fox News, CNN, o que quer que seja, ABC, NBC, vai acabar se deparando com esse discurso sendo transmitido por todo mundo e vai começar a ter o contato com uma fonte primária que não está sendo filtrada pelas notícias que normalmente pode receber. Então, seja um presidente democrata ou um republicano, normalmente é aquele momento que ele tem para, no meio do mandato, fora do calendário eleitoral, se conectar com o público. Agora, a ver se isso aí vai se traduzir nas midterms. Eu pedi que a gente trouxesse também, e aqui a gente tem, isso é uma pesquisa de outro dos principais jornais dos Estados Unidos, o Washington Post, que mostrava uma chamada falta de entusiasmo entre a base de Trump, mas é uma coisa que vem antes do discurso. Agora a gente aguarda para ver se há mais pesquisas, e o que a gente mostrou é só uma pesquisa com uma amostra menor, cerca de 500 pessoas, feita por mensagem, especificamente depois do discurso, para medir se o discurso foi bom ou não. Agora a gente aguarda para ver se vai ter mais pesquisas que consigam dar uma realidade mais material para a gente conseguir entender o que acontece em termos de progressão no Congresso americano. Isso aqui, como eu disse, é do Washington Post e é uma pesquisa feita entre 12 e 17 de fevereiro, então, bem antes desse discurso de ontem, que mostra que os democratas estavam mais inclinados a votar e republicanos menos inclinados a votar na eleição de meio mandato. Isso aí é importante de explicar. Afinal de contas, lá nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório que nem aqui no Brasil. O sujeito quer ficar em casa, não quer votar, não dá nada, né? O sujeito tem que querer ir lá e sair e votar para fazer a coisa acontecer. Indo das pesquisas e dos dados para os editoriais, eu quero destacar alguns deles que parecem tocar em pontos centrais de quais foram as críticas, quais foram as nuances, não só críticas ou elogios, mas as nuances, então, desse discurso do presidente americano. Aqui eu tenho isso do Wall Street Journal, que fez tanto um artigo de opinião quanto um editorial a respeito do assunto, e é também um dos principais jornais dos Estados Unidos, que disse que faltou conexão sobre a economia, mesmo que a mensagem esteja lá. Enquanto outros especialistas também disseram que as mensagens de programas de Trump, eletricidade e INSS cumpriam esse propósito. Vamos ler aqui então o que está ali, a gente pode até colocar em tela cheia e vocês acompanham comigo parte da revisão que foi feita. Aspas. Um dos desafios de Trump é que seus impulsos naturais como vendedor
entram em conflito com o que muitos estrategistas veem como um imperativo político para mostrar que ele entende a ansiedade econômica que muitos sentem. Na semana passada, em um discurso na Geórgia, Trump disse: "Eu ganhei no custo de vida", citando preços mais baixos do gás e inflação moderada. Matthew Bartlett, um estrategista republicano, disse que Trump arriscou parecer insensível divulgando números econômicos positivos, em vez de abordar mais diretamente a ansiedade econômica. Diz então esse especialista: "Não tenho certeza se qualquer discurso aspiracional muda sua conta de luz, sua conta de supermercado ou a mensalidade." Então fica esse tom também, conforme a gente aguarda para ver o que vem à tona. Enquanto existe esse aparente ânimo no primeiro momento, antes do discurso, alguns republicanos diziam que não iam votar, menos do que os democratas que pretendem votar na eleição de meio mandato, e foi dito que enquanto, para alguns analistas, quando Trump falou de custo de eletricidade, previdência, outras questões que afetam o custo de vida, ele pode ter ido bem, outros dizem que faltou algum tipo de elemento de conexão, que é até a aposta dos democratas, fica batendo nessa tecla do custo de vida. Trump fala que a crise do custo de vida foi criada por eles, e aí também tem algum mérito nesse argumento. Afinal de contas, eles tiveram a maior inflação dos últimos 48 anos nos Estados Unidos, ao longo do governo de Joe Biden. Indo desse ponto para outro, eu quero partir no segmento de hoje, o Na Mira do Marcos, em breve. Mas antes disso, um convite, hein? Pessoal do YouTube, se vocês estão gostando do jornalismo por aqui, quem está assistindo no X também está convidado. A gente está enviando sempre muito mais por e-mail e WhatsApp, hein? Pelo link aqui embaixo na descrição, nos comentários e no QR Code na tela. Quem está na TV, é só escanear aqui o código QR. Você se inscreve para a nossa newsletter O Panorama. O Panorama é a nossa newsletter de política internacional, mostrando o agora à luz da história, o Brasil à luz do mundo. Ao se inscrever, você também recebe de graça nosso infográfico exclusivo com o desenvolvimento do programa nuclear do Irã e como ele foi destruído em junho passado pela Operação Midnight Hammer do governo americano. Link na descrição, nos comentários e pelo QR na tela.